Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai finalmente iniciar a criação do nosso banco de dados e iniciar a criação das nossas tabelas. Bom, antes da gente colocar a mão na massa, eu vou retomar com vocês alguns conceitos para que eles sejam muito bem fixados na mente de vocês. Então vamos lá. As tabelas, elas são usadas para armazenar os nossos dados de forma organizada. Cada tabela de um banco de dados relacional tem um nome único e ela é dividida entre colunas e linhas. Exatamente uma representação como se fosse um Excel. Então, no Excel nós temos as nossas colunas, que nós definimos a divisão das nossas informações, e as nossas linhas, que são as informações em si armazenadas. Eu não estou dizendo que isso fica armazenado no nosso sistema computacional desta forma, mas é a representação de uma tabela conceitual. Falando sobre a coluna. Uma coluna, ela é uma estrutura dentro de uma tabela que representa um atributo específico. E essa é a palavra sempre chave que a gente tem que ter em mente quando falar de colunas. Ela é para um atributo específico. Cada coluna, ela tem um nome único e um tipo de dado associado, que define qual é o tipo da informação que vai ser armazenado. Então, a gente pode colocar que uma coluna, ela pode armazenar um número, um texto, uma data, dependendo do tipo de banco, podemos até armazenar, por exemplo, JSON, e isso vai variar de acordo com o banco de dados que vocês escolherem. O registro, ele é a informação em si, e ele também é muito conhecido como linha ou tupla, e ela é uma instância individual de um dado representado por aquela tabela. Falando um pouquinho aqui sobre o nosso comando create. Lembra que eu já mostrei para vocês inicialmente lá na introdução do SQL as divisões que nós temos dos comandos SQL, e o create, ele tem essa estrutura aqui. O comando obrigatório dele é o create, no caso table, porque nós estamos criando uma tabela, no qual a gente vai colocar o nome, lembrando que o nome de preferência iniciado por letra ou pelo underscore, sublinhado. Depois a gente vai colocar as definições dessa nossa tabela. Ele basicamente vai ser um conjunto das seguintes configurações: a coluna, o nome da nossa coluna, o tipo da nossa coluna e algumas opções, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente também pode adicionar um comentário, e eu vou fazer um comentário meu, pessoal, referente a isso. Eu já estive em muitos projetos legados que existe uma dificuldade muito grande da gente entender o que aquele dado representa dentro de uma tabela. Então, uma anotação minha: façam comentários nos bancos de dados de vocês. É extremamente importante para quem vai vir trabalhar ou dar manutenção no sistema de vocês posteriormente tenha um domínio da informação que está sendo armazenado nela. Então, nos nossos exemplos, a gente sempre vai adicionar um comentário na hora de criar a tabela. Beleza? Bom, falando agora sobre os tipos de dados. Os dados, eles vão variar de acordo com o sistema que a gente está escolhendo para trabalhar, mas aqui eu trouxe alguns comuns. Nós temos um inteiro, que são as representações numéricas, números de 1 a 100, de 100 a 1000, mais 100 decimais. Então, a ideia é que sejam números positivos ou até mesmo negativos, mas sem qualquer tipo de casa decimal. Quando a gente precisar representar, por exemplo, dinheiro, nós iremos sempre utilizar o tipo decimal para isso. Além disso, nós temos o tipo caractere ou varchar, que são as representações de texto, ou de string, como quase todo desenvolvedor está acostumado com essa nomenclatura. Nós temos o tipo de data e hora, que ele pode ser uma data com hora, só a data, só a hora. Então, existe esse tipo de variação no armazenamento de uma data-hora. Nós temos o tipo booleano, que serve para a gente colocar flags de true ou false, e também nós temos a opção de textos longos. A ideia é que quando a gente utiliza o varchar, a gente não utilize ele, por exemplo, para armazenar uma informação, um comentário que pudesse ter 500 caracteres, por exemplo. Para esse tipo de campo, a gente utilizaria o tipo text. Agora, falando um pouquinho sobre as opções que eu mencionei anteriormente. Na hora que a gente está definindo a nossa coluna, a gente pode passar algumas informações adicionais referente a ela, como, por exemplo, restrição de valor, e isso é muito importante. A gente pode dizer se uma coluna, por exemplo, ela é obrigatória ou não. Vamos supor a nossa entidade do usuário, a nossa tabela de usuário, né? O nome do usuário, ele é obrigatório? No caso, sim, é extremamente importante que a gente consiga identificar o nosso usuário
pelo seu nome. Então, na hora de definir essa coluna, a gente vai colocar que é obrigatoriamente o preenchimento dela. O e-mail, por exemplo, de um usuário, é importante que ele seja único também, porque grande parte dos sistemas utiliza o e-mail para fazer o login, por exemplo. Então, a gente pode colocar uma restrição de valor único para ele, que o nosso banco ele vai garantir que a gente não vai ter mais de um registro ou linha com o mesmo e-mail. E, além disso, a gente pode também ter a opção default. Para o nosso caso da nossa tabela, a gente tem a nossa tabela de reservas lá, que tem o status. Então, a gente poderia dizer que toda reserva, no momento em que ela é criada, ela teria o status criada, por exemplo. E isso pode ser incluído de forma automática pelo nosso banco de dados, sem que a gente precise colocar essa informação explícita na hora de inserir essa informação no banco. Bom, outras opções que a gente pode ter são as chaves primárias e as chaves estrangeiras, que no momento da definição de uma coluna já é possível a gente fazer a sinalização de quais colunas que vão armazenar essas informações, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E também o autoincremento, que ele é muito importante para a chave primária, que ele, de uma forma automática, ele consegue fazer um incremento do valor do ID do usuário. Mas ele também pode ser usado para outras coisas. Qualquer tipo de informação autoincremental que a gente precise armazenar nos nossos bancos de dados pode utilizar esse tipo de opção. Bom, agora falar é muito fácil, a gente vai finalmente colocar a mão no código e executar e criar essas nossas tabelas. Para isso, a gente vai voltar lá no PHP-MyAdmin para a gente poder começar a criar os nossos comandos SQL de criação dessas tabelas. Um comentário adicional antes da gente iniciar essa parte da aula. Eu vou disponibilizar um GitHub onde nós vamos ter todos os nossos scripts gerados divididos por aula. Então, fiquem tranquilos. Se vocês não conseguirem, mesmo pausando, replicar os comandos que eu estou criando aqui, eles serão todos salvos e disponibilizados para vocês posteriormente. Bom, vamos lá abrir o PHP-MyAdmin. Bom, pessoal, o nosso PHP-MyAdmin está aberto e a gente vai começar a criação das nossas tabelas. Então, aqui a gente tem essa aba de SQL, no qual a gente vai iniciar a criação desses comandos. Então, conforme eu mostrei para vocês aqui no esqueleto, o comando de criação de tabela, ele sempre vai iniciar como create table. Uma coisa legal é que grande parte dos aplicativos que a gente vai utilizar para se conectar com o banco tem autocomplete. Então, vocês podem ficar tranquilos que geralmente eles vão dar para a gente algumas dicas. Mas é muito importante a gente saber executar esses comandos porque eles são simples e intuitivos. Então, vamos lá. Nós vamos começar a criação da nossa tabela. Eu vou dar o nome para ela de usuários, tá? Vou abrir aqui os parênteses para a gente começar a definição das nossas colunas. Por uma questão de visibilidade de vocês, eu vou colocar eles um embaixo do outro. Então, conforme a gente conversou aqui, a gente vai criar um ID que ele vai ser do tipo int. Aqui eu não vou colocar nenhuma definição de autoincremento e chave primária, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas fiquem cientes, quem já conhece, que a gente vai apresentar esses conceitos para vocês, tá? Depois disso, a gente vai colocar aqui que o usuário ele vai ter um nome. E esse nome ele vai ser do tipo varchar, que é a representação de uma string ou um texto, tá? E aqui eu vou colocar um tamanho de 255. E aqui eu vou colocar uma daquelas opções que a gente conversou, que é colocar o not nulo. Então, obrigatório na hora de criar um usuário, a gente vai ter que passar para ele o nome. E aí a parte extremamente importante que eu comentei com vocês, que é o comentário. Então, nós vamos colocar aqui, que é o nome do usuário. É claro que agora parece muito bobo a gente colocar a definição de comentário, mas conforme vocês forem criando este costume, quando os sistemas ficarem mais complexos, vai ser automático inserir esses comentários. Agora, o próximo campo que a gente vai adicionar é o e-mail, que eu não tinha colocado ele nos nossos modelos, tá? Mas é muito importante a gente colocar aqui para a gente utilizar aquela opção unique. Então, eu vou colocar aqui que o e-mail ele vai ser um tipo varchar, e por se tratar de um texto geralmente menor, eu vou colocar aqui que ele vai ser um varchar de 100. Vou colocar também que ele não aceita nulo. E aí, a gente vai colocar a restrição de valor unique para ele, justamente para que a gente não tenha mais de um usuário com o mesmo e-mail, o que traria problemas ao nosso sistema.
Então, aí a gente coloca aqui o comentário, e-mail do usuário. O próximo campo aqui que a gente vai mapear é o endereço do nosso usuário. Eu vou vir aqui colocar um varchar de 50. Vou colocar também que ele é obrigatório e vou colocar um comentário. Aqui em cima eu esqueci de colocar o comment. Vamos colocar. Legal. Bom, tirando essa parte, a gente vai ter também a data de nascimento. Data nascimento. Vamos colocar aqui, ela vai ser do tipo date. Também eu quero que ela seja uma informação obrigatória. Legal. Bom, eu acredito que dos campos que eu tinha mapeado inicialmente são esses. Aqui a gente tem, então, o nosso primeiro script em SQL, no qual a gente está fazendo a criação da tabela usuários. Agora a gente vai executar ele. E vamos ver se vai dar sucesso. Bom, aqui ele retornou que a nossa tabela foi criada com sucesso e a gente pode ver aqui do lado já a nossa tabela criadinha. Então, se a gente colocar aqui para expandir as informações, a gente tem aqui todas as informações, data de nascimento, e-mail, endereço, ID, nome. Agora, a gente vai criar também as nossas tabelas de destino e as nossas tabelas de reserva. Para que a gente tenha um curso um pouco mais ágil, essas duas próximas tabelas, elas não vão ter nada de diferente por enquanto, então eu vou copiar os comandos para vocês e vou explicar, tá? Bom, trazendo aqui então para vocês a nossa tabela de destinos, aqui só um adendo, é possível a gente colocar o nome do database antes do nome da nossa tabela. É comum em alguns casos um database, um banco de dados, um sistema de gerenciamento de bancos de dados ter mais de um database. Então é legal a gente poder de vez em quando sinalizar para que não tenha nenhum tipo de problema, tá? Mas isso não é obrigatório desde que você esteja com seu database selecionado. Vou dar um exemplo dessa questão. Aqui eu selecionei viagens e selecionei aqui SQL. Se eu não tivesse feito isso, vou tirar aqui a sinalização de qual database que é e vou simplesmente vir aqui em SQL. E vou colocar para ele criar aqui a nossa tabela. Ao executar, a gente pode ver que ele criou a nossa tabela de destino dentro do nosso database de viagens. Agora eu vou executar de novo sem o database para vocês verem o comportamento do sistema. Vou remover aqui e colocar para executar. Aqui tá vendo que ele deu nenhum banco de dados foi selecionado? Então esse tipo de erro pode acontecer com vocês se vocês não prestarem atenção em selecionar o database antes de selecionar essa abinha do SQL. Então vocês fiquem atentos, se der este tipo de erro é que o database de vocês não está selecionado. Agora, voltando aqui para o nosso database de viagem, eu vou repassar novamente com vocês os comandos. Por mais que eu já tenha executado de destino para apresentar para vocês o erro, eu vou explicar o que temos aqui. Então, dentro de destino, nós temos também o ID, nós temos o nome daquele destino, no qual a gente colocou que ele é obrigatório e único para este caso, e eu coloquei uma descrição no qual a gente está colocando que ela é obrigatória. Nós temos também a tabela de reservas. Na tabela de reservas aqui a gente tem um ID único dessa tabela, nós temos o ID do usuário e aqui vale ressaltar, a gente não está fazendo a definição de chave estrangeira ainda, esse é um conceito que a gente vai ver nas próximas aulas, então por isso eu fiz a criação simples dessa informação. Então a gente não tem aqui neste caso integridade referencial, tá?
Nós temos também o ID do destino, nós temos a data de criação dessa reserva e a gente tem também o status. E lembra que eu comentei com vocês de uma das opções, a parte de default? Então, aqui no status, eu defini que o default para ele é o pendente. E aí, eu coloquei aqui na descrição quais são os possíveis valores. Existem também alguns bancos de dados que ele tem uma restrição de quais informações a gente poderia armazenar. Então, a gente poderia ter utilizado também aqui no status, colocar que ele ou poderia ser confirmado, ou pendente, ou cancelado, mas eu não trouxe esse tipo de restrição ainda, mas é importante vocês saberem que é possível a gente restringir os valores dentro de uma coluna. Agora, então, eu vou criar a nossa tabelinha aqui de reservas. E aqui a gente pode ver que ele criou a nossa tabela de reserva. Então, nós temos os destinos, no qual nós temos aqui as definições das colunas de destinos, onde nós temos o ID, o nome e a descrição. Nós temos a nossa tabela de usuário, que também tem a estrutura de ID, nome, e-mail, endereço e data de nascimento. Eu vou dar um refresh aqui só para ele apresentar a nossa tabela de reservas. Aqui na nossa tabela de reservas, a gente tem o ID do usuário, o ID do destino, a data e o status. Bom, pessoal, aqui a gente conclui a criação das nossas primeiras tabelas do nosso sistema. E na próxima aula, a gente vai começar a aprender como manipular as informações dentro da nossa tabela. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.